ele me passou, que é lá no livro de Efésios, capítulo 4. Então são dois textos. Efésios é um versículo. Efésios 4:32. Posso usar essa? Tem como colocar ali? Efésios 4:32. Oh, maravilha. Glória a Deus. Efésios, quem está assim a Bíblia se acompanha ali. As pessoas que estão me acompanhando agora pelo YouTube, muito obrigado pela sua paciência. Nós agora vamos ouvir uma palavra. A palavra de Deus é a que sustenta, é a que nos alimenta. Se você pode, aqui embaixo tem um joinha. Coloca um joinha. Compartilha com alguém. Nós queremos chegar aonde jamais imaginamos. E Deus pode contar com você. Se Ele pode contar com você, você que está em casa assistindo agora, seja pelo celular, pelo tablet ou pela sua televisão, dê um joinha, compartilha, envia no grupo da família. Você fala assim, Saulo, mas se eu enviar no grupo da família vai dar uma confusão? Envia e fala que foi sem querer. E deixa que Deus faz a obra. Amém? Efésios capítulo 4, no verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Gente, quando eu leio isso na Bíblia, eu me sinto envergonhado que precisa estar na Bíblia para eu ser o quê? Bondoso. Vou ler de novo ali, ó. Você pode ler comigo lá? Pode? Vamos lá. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Ontem eu fui na casa de uma pessoa, e eu cheguei na casa dessa pessoa, eu fiquei admirado com o que eu vi. Tinha um caramelo deitado no chão. Você sabe o que é o caramelo? O que é o caramelo? Um cachorrinho vira-latinha, ele deitadinho no chão. E eu falei para a dona, nossa, que bonito. Ele morde? Ela, nada, isso aí não morde nada. De repente, do nada, do quarto da mulher, saiu um gato. Eu olhei para o gato, olhei para o cachorro, falei, vai dar confusão. O gato veio devagarzinho, eu tenho gato, passou entre minhas pernas, foi lá e deitou no caramelo. Eu falei, não acredito. Ela falou, não, é que ele se conhece desde pequeno, eu peguei o cachorrinho quando alguém tinha jogado na rua, aí esse gatinho apareceu aqui em casa e foi ficando. E eu falei, faz quanto tempo essa união? Ela falou, mais de 6 anos. Ela tem um gato e tem o quê? Um cachorro. Na história, ou nos dias a dia, a gente aprendeu que o cachorro corre atrás de quem? Do gato. E o gato corre atrás, isso era desenho animado, a gente acompanhava isso. E a gente não consegue entender como que um cachorro pode se dar bem com o quê? Com um gato. A natureza, atente para isso, a natureza dele não condiz com a cena que eu estava vendo. Alguém aqui tem cachorro, por favor? Se o gato pular lá na sua casa, o que acontece? Não fala comigo, me ajuda aí. Quem tem cachorro? Participa do culto comigo, vamos lá. Você tem cachorro. Se o gato pular lá, o que acontece? Ele fica de boinha. É isso que ele vai? Ele descansa, ele fica à vontade. Entra aí, gato. É isso que ele faz? Não, ele começa a latir, ele começa a gritar. Ele vai tentar pegar o gato ou não vai tentar? Vai tentar pegar o gato. Tem algumas vezes que até pega, faz uma maldade. E a gente não consegue entender. Eu fiquei de boa. Eu devia ter tirado uma foto para te mostrar hoje. O caramelo, eu vou colocar no grupo. Eu vou na casa dela essa semana, eu vou pedir para tirar uma foto. Eu vou mandar lá no grupo da igreja. O caramelo deitadinho no chão e o gato deitado em cima dele. E na Bíblia, mandando o ser humano, que é um ser inteligente, racional, que pensa, pedindo para a gente ser o quê? Bondosos. Não é um tapa na nossa cara isso aí? Tem que ser o quê? Bondoso. Ah, Saulo, mas a minha natureza não me permite. Você não sabe o que ele fez para mim. Você não sabe o que ela fez para mim. Tem gente que ela não pode ver. Se ela vê a outra pessoa, ela começa a tremer de raiva. Ela tem raiva. Se eu pudesse, eu matava esse desgraçado. Desculpa a palavra. É assim. Tem gente que a pessoa começa até a tremer, ela fica nervosa. Não posso ver. Ele está passando lá, eu vou passar por aqui, ó, deixa eu desviar. E a Bíblia
pedindo para ser racional, inteligente. Diga assim, ó, eu sou inteligente. Fala aí. Ô, meu, fala aí. Ele fala, eu sou inteligente. Fala assim, eu penso. Fala, eu penso. Hoje o ser humano briga por causa de futebol. O palmeirense não pode ver quem? O corintiano não pode. Não pode passar na frente do estádio. Se eu passar na frente do estádio do Corinthians com a minha camisa do Palmeiras, tô lascado. Mas a Bíblia diz aí para nós inteligentes, sejam o que, gente? Bondosos. E mais o que? Compassivos. Uns para com o quê? Com os outros. Eu queria que você lesse em voz alta. Esse aí pega. Perdoando-se. O que, gente? Mutuamente. Lê de novo aqui. Tá falando o que aqui? Perdoando-se mutuamente. Como Deus. A oração que existe mais hipocrisia hoje dentro da religião é o Pai Nosso. Porque as pessoas oram o Pai Nosso. Pai Nosso, estás no céu. Você sabe orar o Pai Nosso? Vamos lá? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É a maior mentira. Vem na igreja, é crente, é pastor, é diácono, é bispo, é apóstolo. Você vê donos de igreja brigando. Um odeia o outro. Não pode falar. Na minha igreja você não fala do outro. Dentro da igreja. E ora, perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Perdoa, papai, os meus pecados. Chega até chorar. Quem ouve é comovente. Pede, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas não tem coragem do quê? De perdoar mutuamente. Como Deus os perdoou em Cristo. Diga, eu fui perdoado. E também vou o quê? Perdoar. Ah, Saulo, eu não vou perdoar. Azar o seu. Se a palavra talvez incomoda um pouco mais, eu não vim para te agradar aqui hoje. Eu vim para falar a palavra de Deus. E se você não perdoar, se você ficar com essa mágoa, você não pode entrar no reino dos céus. Quero fazer uma pergunta aqui de criança, de maternal. Quem quer ir para o céu, diga eu. Ah, fiquei com dúvida agora. Quem quer ir para o céu, diga eu. Primeiro passo. Perdoar. Ah, Saulo, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu estou dizendo que você tem que esquecer? Não, você não vai esquecer. A vida vai deixar marcas. Você já fez algum machucado já? Quando criança? Já machucou? Na minha época, e olha que eu não sou tão velho, 40. A gente caía, machucava, a mãe passava aquele negocinho chamado metiolate. Lembra disso aí ou não? Não é da sua época, né? Vocês são mais novos. Lembra disso aí? E aí quando a mãe passava, o que acontecia? Ardia, né? Outro dia eu vi lá, metiolate. Eu falei pra minha sogra, eu falei assim, eu vou levar pra minha filhinha. Eu falei pra avó. Aí quando eu passei lá, eu falei, agora ela vai ver, agora é a vez dela. Não acontece nada. E aí, filha, tá ardendo? Não. Não arde? Não aconteceu nada. Gostoso, papai, passa mais. Quando nós falamos de machucado, alguns machucados vão deixar marcas. Então, algumas situações, mesmo eu perdoando, vai ficar uma marca. Mas aquele machucado, ele sarou. Uma vez eu olhando para ele, a marca está aqui. Eu lembro quando eu caí de bicicleta, eu dei 3 pontinhos aqui no joelho. Eu tenho 3 pontinhos aqui no joelho. Isso eu tinha lá meus 6 anos de idade. Até hoje tem o quê? Mas não dói mais. Eu olho para ele, passo a mão, dá uma batidinha, mas não sinto mais dor. Então quando nós falamos de perdoar, a marca vai existir, mas não vai me afetar, não vai abalar mais meu emocional, porque eu também fui perdoado em quem? Em Cristo. Gente, quem não tem, de fato, de verdade, uma experiência com Deus, eu estou falando A, a pessoa está entendendo Z. Não, Saulo está maluco, biruta.
Eu não perdoo. E eu quero ver quem vai fazer eu perdoar. É a sua opinião. Fique com ela, à vontade. Mas o conselho é, sejam o que, gente? Bondosos. Ser bondoso, desculpa se a palavra é um pouquinho pesada, não é ser otário, não é ser de bobo, façam a gente de bobo, pisa na gente, faz o que quiser. Não. Ser bondoso é ser generoso para estender o que, gente? As mãos. É igual nós queremos que Deus estende a mão para a gente. Queremos que Deus tenha misericórdia de nós. E não temos misericórdia dos outros. Vou ler de novo e vou para Gálatas. Sejam bondosos e compassivos uns para com quem? Para com os outros. Lê em voz alta lá, pelo amor de Deus, vamos lá. Perdoando-se mutuamente, como Deus. Você crê que Jesus, o nosso Deus, já te perdoou? Você crê nisso? Se Ele já te perdoou, agora nós também vamos limpar o nosso coração e vamos fazer parte do corpo e do sangue dele. Amém? Vamos lá em Gálatas. Quem tiver sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui. Irmão, de verdade, eu esqueci qual era o versículo. 5,16. Quem tiver sem a Bíblia pode acompanhar lá. Obrigado pela ajuda. Eu deixei marcado aqui e desmarquei. 5,16. A leitura da Bíblia diz assim. Deixa eu mudar aqui a minha versão. Qual versão que vai colocar ali na tela? NVI. Eu não tenho essa. NVI, tenho. 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos do que, gente? Da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra o que? A carne. Eles estão em conflito. Um com o que, gente? Com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Vou te dar um exemplo aqui, que eu não sou santo, não imagine, fica pensando que a gente é santo, não. Sou pecador, tenho os meus erros, as minhas falhas. E Satanás, ele vai mandar tentação tanto para mim, quanto para vocês, ou não vai? O dia mal vem para quem, gente? Vem para todos. Quando chove, não chove só na minha casa, chove na minha, na do vizinho, e somos tentados. E ninguém é melhor do que ninguém. Diga assim, ó, ninguém é melhor do que quem? Do que ninguém. Somos tentados. E no que somos tentados? Naquilo que cobiçamos. Naquilo que colocamos o olho. Há muitos homens que andam na rua, deixa eu descer aqui, tá andando na rua, aí passa uma dona bonita, oh, que bacana, hein? E ele olha, e ele deseja, ele cobiça. Mas por que aquilo acontece? Porque o coração dele está voltado para as coisas do quê? Da carne. Agora você pensa que o santo Saulo passa e também não tem vontade de dar uma olhada? Você acha que eu tenho ou não tenho? Você acha que eu tenho ou não tenho? Claro que eu tenho, sou homem. Não pense que a gente é santo, é perfeito. Também temos vontade. Mas, olha o que diz aqui, ó. Vou ler aqui de novo, no finalzinho aqui do versículo, ele fala assim, ó. Versículo 17, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que, gente? O que desejam. O que eu desejo é dar o quê? Uma olhada. Ai, meu Deus do céu, não acredito que o pastor falou isso. É verdade. Eu sou ser humano, gente. Sou cheio de erros, cheio de falhas. Mas me mantenho no Espírito, porque não quero fazer a minha vontade. Mas a vontade de quem? De Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, o próprio Espírito Santo nos fortalece. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, diga assim, ó, o Espírito Santo, não, fala olhando para ele, diga assim, o Espírito Santo vai te fortalecer. Por que eu sei que ele vai te fortalecer? Porque tudo depende do que você alimenta. Do que você está alimentando. Se você se alimenta de coisas da carne, é natural que a sua cabeça só pensa coisas da carne. Se você se alimenta das coisas do Espírito, você não tem momento, você não tem pensamento para as coisas da carne. Se você vive cantarolando música do mundo, a todo instante você está envolvido com o quê? Com o mundo.
Se você vive cantarolando louvores, a todo instante a sua cabeça está envolvida com as coisas de Deus, a escolha quem faz é você. Eu não estou com você 24 horas, eu não estou ao seu lado a todo instante, o pastor não está te olhando. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, olha para ele, olha para alguém. Fala assim, ó, Deus está te vendo. Fala por detrás, diga assim, ó, Deus, tá o quê? Eu não te vejo, o pastor não te vê, mas tem duas pessoas constantemente te vendo, Deus e Satanás. Pesado, né? Vamos lá. Versículo 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, estão debaixo da lei. É o que eu falei. Se a gente se alimenta das coisas de Deus, é natural que vamos estar envolvidos com as coisas de quem? De Deus. Eu falei assim outro dia para uma pessoa, falei assim, você quer conhecer um ser humano? Você quer conhecer uma pessoa? Pede o celular dela e pede para dar uma olhada no TikTok. Já ouviu falar desse aplicativo? Alguém tem esse aplicativo? Alguém tem? Alguém usa? Já usou para ver vídeo? Não? Você quer conhecer uma pessoa? Peça para ver o TikTok dessa pessoa. O algoritmo, ele existe a ponto de ele só te entregar aquilo que você consome. O algoritmo, o TikTok, é o melhor algoritmo do mundo hoje, desenvolvido por essa empresa, que ele consegue entender o que você gosta. Você passa a tela, você começa a ver um vídeo, se aquilo não te interessa, a pessoa pula. Aquilo que interessa, que ela assiste, o algoritmo começa a entregar mais conteúdo para ali, naquela plataforma, a pessoa fica mais. Eu falei isso numa roda de alguns amigos, motorista em São Paulo, ele falou assim, é besteira, mentira. Eu falei, então abre o seu TikTok aí. Na hora que ele abriu a nossa frente, só tinha mulher dançando seminua. Porque o que ele consome só é aquilo. Então, o que eu estou me alimentando? Do que eu me alimento? O que eu estou trazendo para a minha vida? A palavra de Deus ou as coisas do mundo? Não pense que ler a Bíblia é gostoso. Quer um exemplo? Quando você pega a Bíblia para ler, qual a primeira coisa que acontece? Pronto, pensei que era só comigo, dá sono. Se eu pego minha Bíblia, deixa eu dar uma meditada, começa a dar sono. Eu começo a bocejar, falo, nossa, eu acho que é um calmante, é um sonífero, porque as coisas da carne, elas conflitam com as coisas de quem? De Deus. Olha que loucura. Eu sentei ontem para assistir o jogo do meu time, não vou falar porque vocês não gostam dele. Eu estou lá assistindo. Acabou o primeiro tempo, o segundo tempo acabou, ganhamos de 3-0, eu falei, caramba, já é essa hora. O tempo passa que a gente o quê? Não percebe. Você sabe quanto que dura um tempo de jogo? Quem sabe? Quanto tempo? 90 minutos. E o tempo é roubado de você. Se você assentar para assistir, quem gosta, 90 minutos passa que você não percebe. E 90 minutos ouvindo a Bíblia? E 90 minutos orando? E 90 minutos falando das coisas de Deus? Parece que é muito tempo. Porque a nossa carne, o nosso corpo não deseja as coisas da onde? Do alto. E a gente conclui aqui, ó, versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas, 2 pontos, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Ponto. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o que, gente? O reino de Deus. Pode fechar sua Bíblia? Nós vamos participar da Santa Ceia. Por favor, essa regra aí, quem colocou foi eu? Pode deixar um pouquinho, pode deixar gravando ainda. Quem colocou essa regra foi eu? O que a gente acabou de ler estava onde? Na Bíblia, na palavra.
Ah, não. Sabe o que eu ouço de algumas pessoas? Saulo, eu acho que Deus ele é tão bom que quando ele voltar, ele vai ter compaixão de todo mundo e todo mundo vai para onde? Para o céu. Eu falei, nossa, que engraçado, né? A Bíblia diz que Deus não muda, ele é o mesmo Deus ontem, repete, diga assim, ó, Deus, fala comigo, diga Deus, é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Você lembra de Noé? Para a gente encerrar, você lembra de Noé? O que Noé falava para as pessoas? Quem lembra? Olha, se arrependa dos seus pecados, vai vir água, vai vir um dilúvio. O que as pessoas falavam? Gente, eu estou numa igreja de crente aí ou não? O que as pessoas falavam, gente? Fala aí. Noé tá o quê? Tá maluco, ele é doido. Ele começou a construir um barco, que cara maluco, não vai chover. Nunca choveu tanto. E um belo dia, a chuva o quê? Veio. Você sabe como que foi fechado a arca? Alguém sabe? Segundo a Bíblia, pelo lado de fora. Porque Deus conhece o nosso coração e saberia que talvez Noé, na sua essência de bondade, abrisse a porta para que todos o quê? Entrassem. Mas a porta foi fechada pelo lado de fora. Eu queria imaginar as pessoas do lado de fora e começou a chover. Ou choveu um dia. Rapaz, chuva boa, hein? Legal, chovendo. Oh, choveu hoje, né? Já faz 2 dias que está chovendo. Que engraçado. 2 dias chovendo. 3, 4. Quando passou 7 dias chovendo, eu fico imaginando as pessoas. Rapaz, eu acho que... Será que o Noé estava certo? Será? Cadê o Noé? Chama o Noé. E fiquei sabendo que ele está lá no barco dele lá. É mesmo. E veio chuva, chuva... Até que não restou-se nenhum. Há quem diga, Saulo, mas eu acho que Deus ele é bonzinho, ele vai salvar todo mundo. Ninguém veio do inferno para falar que tem inferno. Ninguém veio do céu para falar que tem céu. É um fato. Posso usar uma expressão um pouco pesada? Eu não preciso comer fezes para saber que não é bom. Tem coisas que você vai precisar tomar uma decisão. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Porque enquanto eu estiver dentro da igreja, em cima do muro, ele volta e a gente fica. Pior, talvez ele demore mais um pouco para voltar. Talvez demore mais 20, mais 30, mais 40. Mas nós não ficaremos para a semente. A geração do ano de 1900 já não existe mais. Você conhece alguém que nasceu em 1900, que está vivo hoje? Alguém conhece aqui? Quem tenha 125 anos? Eu não conheço. Eu, Saulo, não conheço alguém que tenha 125 anos. Então, quem nasceu em 1900, essa geração já o quê? Já passou. Diga assim, minha geração também vai o quê? Vai passar. E para onde vai a nossa alma? O corpo é matéria, fica aqui. Mas a sua alma tem um destino. E se queremos ir para o céu, tem como voltar lá só um pouquinho antes ali? Versículo 20? 19? Obrigado. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes os já adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão, ok, gente? Pergunto de novo. Quem quer ir para o céu, diga eu. Não é o bastante. Há necessidade de negar as nossas vontades e fazer a vontade de quem? De Deus. Não quer dizer que seremos super santos, maravilhosamente santos. Não. Vamos nos irar? Vamos ou não? Vamos. Que mais... Quem tem funcionário sabe, o que eu mais eu fiquei irado.
A vontade de puxar a orelha dele. Rapaz, eu falei para você não faz isso. Vai quebrar minhas pernas. Eu fico bravo. Mas eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Eu iro, eu falo que não era para falar, mas eu me arrependo e volto aos caminhos de quem? Do Senhor. E me esforço para não fazer mais. Sei que fiz algo que desagradou, vou me esforçar, mas eu não estou conseguindo mudar, então vou pedir ajuda de quem? De Deus, e Ele vai nos ajudar. Sentado mesmo, feche os seus olhos um instante, nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. As pessoas que acompanharam esse vídeo em casa, não esqueça, curtir, compartilhar, envia para alguém, que nós vamos chegar aonde jamais imaginamos. Se você quiser, aqui embaixo na descrição tem o endereço da igreja aqui na cidade de Cruzeiro ou lá em Parelheiro, São Paulo. Sentado mesmo, fecha os seus olhos, obrigado. Fecha os seus olhos um instante, nós vamos